eu pensava assim, nunca que ele vai me dar atenção. Mas não é que por meia horinha ele não foi lá e me deu uma atenção. Ele me disse assim, não, vem tal horário, que eu vou te dar umas dicas de desenho. Pera aí, caso tu não saiba quem são esses dois malucos, esse é o Conversando com Desenhistas, onde eu trago desenhistas de tudo que é canto desse país. E a minha convidada de hoje atua em seus próprios projetos como desenhista, quadrinista e roteirista. Eu sou o Leandro Ilustrador e essa é a Academia de Arte. Para quem não conhece a sua pessoa, apresente-se para o povo e de onde você é. Bom, meu nome é Mariana Freitas Scherer, eu tenho 22 anos agora e eu moro na cidade de São Cepé, no Rio Grande do Sul. Muito bem. E o que é que tu faz relacionado a desenho? Olha, eu faço de tudo um pouco, mas o meu forte é desenhar desenhos mangá, que é, né, não sei, sempre gostei de desenhar mangá. Eu até tentei outras artes mais relacionado a herói ou figurinhas, essas outras coisas, mas eu não ficou muito meu forte aí, né? Eu simplesmente me apaixonei pelo mangá e aí foi que foi. Tanto é que eu já tenho até história em quadrinho lançadas, O Poder sobre a Terra. Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta edição lançadas. Fora de outros fanzines que pequenas mini historinhas curtas. Além desse, eu tenho mais umas 6 ou 7 obras lançadas também, com diferentes nomes. Tudo relacionado a mangá. Nossa. Se tiver o link depois das obras, a gente vai colocar aqui. Tá, porque esse daí realmente eu não tava esperando. A gente coloca tudo junto aqui. Deve ter uma outra coisa perdida, mas eu não sei. É que faz tempo que eu não desenho, não tava desenhando por causa da faculdade. Aí eu tive que largar um pouquinho, mas agora com relação à pandemia, eu voltei para casa e agora eu tô de férias. Aí eu tô começando a voltar aos pouquinhos e isso aí tá tipo muito bom, por causa que ontem eu parei para pensar e me falei para mim mesma, meu Deus, já faz anos que eu não desenhava direitinho assim, desse jeito. Fazia anos que eu não parava, sentava numa mesa, pegava meus lápis de cor, de desenho e parava para desenhar. Fazia anos isso que eu não conseguia fazer. Então agora eu vou acrescentar uma outra dúvida, que eu passei por isso e agora eu quero ouvir de outra pessoa. Tu passou um tempo sem desenhar, correto? Sim. Depois que tu voltou a desenhar, tu percebeu alguma diferença no teu traçado? Se ficou alguma coisa que tu não tá fazendo mais tão bem, ou se tá normal, ou se melhorou alguma coisa? Como é que foi esse retorno aí? Olha, eu acredito que, digamos, eu não desaprendi o que eu aprendi. Sempre no que eu estudei, assim, no que eu voltei foi tranquilo, não me esqueci de nada, o traço ainda continuou o mesmo, só minhas canetas que secaram, né? As minhas canetas secaram, foi só isso que mudou. Tanto é que eu até estava tentando passar para o digital, eu inclusive até estou aprendendo aos pouquinhos, por causa que nem as benditas canetas que eu comprava estão vindo mais. E agora na pandemia pior ainda, agora que não vai vir. Aí, né? Mas não mudou nada, assim, só, tipo, parece que tu se esforça um pouquinho mais, mas é só pra voltar a pegar a manha, né? Mas depois é tranquilo. Essa parte do material, a gente vai voltar nela um pouquinho depois, porque até eu realmente quero perguntar algumas coisas sobre isso daí. Tá. Mas então, tu tem alguns projetos pessoais, pelo que tu falou. Tu tem as suas obras que foram lançadas, que a princípio é um projeto pessoal, totalmente teu, certo? Uhum. Mas, com relação a desenho, tu faz projetos pessoais sempre? Ou tu já fez projetos para outras pessoas, alguém que te contratou para fazer alguma coisa? Olha, tem muita gente que me pede desenho. Às vezes eu faço desenho assim, digamos, se for de uma maneira bem facilzinho, alguma coisa assim, até mesmo se eu quiser desenhar para alguém,
eu desenho para outras pessoas, mas eu também já desenhei para trabalho também. Inclusive, eu já estou voltando ativa nisso agora nas férias, né? Do pessoal me pedir desenho, claro, e aí eu cobro o valor desse desenho e aí tá tudo certo, entende? Mas eu já fiz um fanzine, que são mini historinhas HQ curtas, que pode ser feito até com folha de ofício, 4 ou 5 folhas de ofício. Eu já desenhei para um cara em Gravataí, mas eu não me lembro o nome dele, porque faz anos. Eu desenhei uma fanzine inteira para ele e a criação de personagens. Inclusive, eu tô criando uma, eu acho que eu tô com ela aqui à mão até, deixa eu ver. Eu faço desenvolvimento de personagens, assim, ó. Uhum. Eu faço todo o desenvolvimento, aí como é que é? Eu só preciso que a pessoa que quer que eu ilustre esse desenho me passe algumas básicas informações do personagem, se é feminino, se é masculino, se até a idade do personagem para mim é importante, se é lutador, se é estudante, ou se é um vendedor. Isso aí é fundamental para o desenvolvimento de um personagem. Porque, por exemplo, um lutador, tu não vai botar, por exemplo, muitos apetrechos e que tu vê que aquilo vai limitar o movimento de um lutador. Então é muito importante tu saber qual a característica assim, do que o personagem faz na trama da história. A pessoa não precisa nem me dizer do início ao fim como é que é a história detalhadamente. Não, eu só preciso saber o básico do personagem. Se é cabelo curto, cabelo longo, isso, aquilo. Aí eu faço do jeito que eles quiserem. Aí eu faço como eles acharem melhor. Mas e já te aconteceu da pessoa pedir para tu fazer um personagem para ela em que ela mesma não tinha certeza do que ela queria que fosse a imagem do personagem, e aí tu teve que fazer uma pesquisa mais a fundo ali por conta própria para ver como é que sairia melhor em determinado aspecto do personagem? Sim, isso acontece bastante. Não que assim, a pessoa tem em mente do personagem que quer, só que ela ainda não concretizou muito bem isso no papel. Tanto é que com qualquer desenhista acontece. Seja de mangá ou de super-herói, pessoal da Marvel até também. Quando vai desenvolver um personagem, ele sempre começa com o primeiro boneco. No caso, o primeiro molde. Tá, tu vai mostrar pra pessoa, ficou assim. Aí depois ele vai dizer, tá, podemos trocar a roupa, quem sabe, trocar essa tal cor por outra cor, quem sabe diminuir o cabelo, e vai moldando o personagem. Tanto é que nem sempre, quando tu vai desenhar um personagem para uma pessoa, que a própria pessoa pede, tu nunca vai acertar esse desenho de primeira. Ou seja, tu vai acabar fazendo uns 3 ou 4 desenhos desse mesmo personagem até chegar num ponto que o comprador quer, né? Aí vai moldando aos pouquinhos, dá um trabalho, mas eu acredito que tem que agradá-los, né? Não adianta, imagina, é um personagem. Tu quer o teu personagem perfeito, assim. Eu entendo muito bem como é que é. Sim. Isso é comum, na verdade. A maioria das pessoas, elas... Não que elas tenham dúvida, mas que elas queiram que o artista dê aquele toque que é do artista. Isso é, pelo menos no meu caso, isso acontece bem seguido. E geralmente as artes que tu costuma trabalhar dessa forma, ainda mantendo um pouquinho na questão de tu com o cliente, a maioria das artes que o pessoal pede, eles pedem para tu fazer digital ou fazer no papel? Então, eu sempre fiz os meus desenhos no papel e desenhei sempre eles no papel. Só que ultimamente o pessoal tem me pedido alguma coisa mais digitalizada. Aí tá, né? Vamos tentar aprender isso. Aí eu tô começando aprendendo aos poucos. Mas, sinceramente, tá, tudo bem. O trabalho digital ele fica incrível, não tenho dúvidas. Mas parece que ultimamente anda bem difícil tá achando desenhistas que façam o trabalho completo, desde
primeiro esboço do desenho ali e pintar o desenho até o final. Tem gente que só vai desenhar e passa pro computador. Como minhas historinhas em quadrinho, por exemplo, elas são todas feitas à mão. Nem as letras são digitalizadas. Hoje em dia tu não vê isso. E é uma coisa assim que até inclusive quando eu comecei a lançar minhas revistas e eu fui para Porto Alegre. Só que eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos na época. E aí chegou um desenhista lá, Daniel. E ele falou assim, eu cheguei e falei para ele assim, olha, quem sabe eu acho que eu poderia digitalizar alguma coisa, né? Porque eu vejo todo mundo fazendo, passando por digital, essas coisas, e ele me olhou bem nos olhos e disse assim, não, tu não me digitaliza nada, tu me faz tudo à mão. Porque isso aí já hoje em dia é uma coisa muito rara. É muito difícil tu achar alguém, um desenhista que vai fazer todo o trabalho. Inclusive até conheci desenhistas em que eles faziam todo o desenho, todas as sombras, tudo bonitinho, mas era por etapas. O desenhista fazia o desenho e depois tinha o pintor. Ou seja, era 2 pessoas fazendo um desenho só. Na verdade, isso aí eu acredito que seja comum para quem faz história em quadrinho, né? Porque Sim. como é uma quantidade muito grande de Sim. desenhos, então geralmente o pessoal tem a pessoa que faz a arte inicial, depois a pessoa que faz a arte final e depois a pessoa que pinta por cima. Pois é, e agora eu te pergunto, quantas pessoas tu conhece que faz todo o trabalho, uma única pessoa que faz todo o trabalho, que inventa a história, os desenhos, pinta os desenhos, inventa as roupas, faz tudo, uma pessoa só. Quantas tu conhece? Eu adoraria te dizer que eu sou o primeiro a fazer isso, mas não, não faço não. Eu já pensei em muito projeto que eu não terminei. Realmente, o que tu tá falando tem muito sentido. Eu nunca ouvi falar de um desenhista, um artista que faça o trabalho completo. Tanto da história como da arte. Realmente eu nunca vi. Mas eu imagino que o trabalho sendo muito grande ia ficar complicado. A pessoa conseguir fazer tudo sozinha. Quem consegue fazer é uma pessoa em 1 milhão. Então, obrigado. É muito difícil. Não. Então a tua história vai ser inspiradora para muita gente. Ó. Tu que tá assistindo o vídeo aqui, ó, vê como é que faz o serviço ali, ó, faz do começo até o final. Ó. Pergunte para a moça aqui como é que a pessoa consegue fazer desde o início até o fim do trabalho ali, sem conseguir ajuda. Porque realmente muito difícil conseguir isso. Eu acredito que tem muita gente que tem muito essa capacidade daqui. A questão é só querer. É só querer fazer e ter a imaginação de fazer, que essa pessoa vai longe. A pessoa fazer trabalho, fazer as bugigangas, fazer pelúcia de personagem, eu chegava a ser mas aí, fui eu que inventei isso aí. E quando eu olho para essa pessoa, eu me vejo. Porque é muito difícil tu ver alguém fazendo isso, de fazer toda a trama. Na época, quando eu comecei, eu não conhecia ninguém que fazia isso que eu fazia. Aí só depois aqui, quando eu comecei a lançar minhas revistas, meus quadrinhos, meus desenhos, tudo, que eu comecei a conhecer um pouco mais dessas pessoas. E as pessoas chegavam assim, geralmente mais guritas. Criança chegava assim para mim e dizia, olha, me inspiro muito em ti, porque eu também quero ser desenhista, essas coisas, mas eu não tenho um pintor, eu não tenho uma equipe, entende? Aí, como é que eu vou fazer isso tudo sozinho? Olha, se tu souber desenhar, pintar, vai, só abrindo teus horizontes, tu vai conseguindo, entende? É tudo possível quando a gente se dá um trabalho e procura um esforço. Dá um trabalho danado. Mas com esforço a gente consegue nossos sonhos, entende? É complicado, mas o importante é não desistir. Pro teu aprendizado no desenho, que hoje a princípio tu já tem experiência, tu sabe o que tá fazendo, mas para tu chegar no nível que tu tem hoje de desenho, tu fez algum curso de desenho
relacionado a uma área específica ou geral? Como é que foi teu aprendizado? Bom, assim, eu ainda estava me descobrindo, mas o quê? Eu era muito criança, 8 aninhos, pra tu ter noção. Eu gostava muito de desenhar, desenhava muito, era cavalos, gostava muito de desenhar cavalinho. Aí, né, tudo começou com uma trama de escola, que, né, era eu e mais um outro colega meu, que também era desenhista. Aí a gente competia, quem era o melhor. Aí É o melhor ele jeito de começar. Não, e eu ficava pensando, nunca que vai ter 2 desenhistas numa mesma sala. E ó, caiu 2 desenhistas numa mesma sala, e eu fiquei tipo, eu tenho que ser o melhor. Aí eu ficava assim naquela cabeça, tipo, Aí ele começou a fazer história em quadrinho, só que ele começou a fazer com bonequinho em palito, sabe? Bonequinho em palito do Dragon Ball, ele fazia. Aí eu pensava, eu vou fazer também, só que eu vou fazer com os personagens, assim, bem desenvolvidos. Não vou fazer em bonequinho, não. Vou desenvolver todos os personagens. Só que eu não sabia desenhar direito. Aí então eu comecei a dar uma estudada um pouco mais do desenho. Comecei a olhar a anatomia, perspectiva. Não cheguei a começar a estudar, mas eu dava uma olhada. Aí lá com os 9 anos, acho que eu comprei meu primeiro mangá. E aí eu gostei muito do traço. Aí eu comecei a dar mais uma pesquisada, a treinar e a estudar anatomia, perspectiva, sombras. E aí eu chegava para minha mãe e dizia, mãe, vamos ver se a gente não acha um professor de desenho, que eu queria aprender a desenhar. Só que, né, numa cidade pequena, não tinha ninguém que desenhasse. E até porque quem é que iria estar ensinando uma criança de 9 anos a desenhar desenhos completos? Ninguém, né? É só sonho de criança. Mas olha aqui onde é que eu tô agora. Mas só que, né, eu tive que aprender tudo sozinha. Eu pegava tutorial do YouTube, pegava tudo e ia estudando. Comprava livro direto. Passava... Meus pais, quando a gente saía da férias, meus pais não podiam passar na frente de uma livraria. Porque eu saía correndo para entrar naquela livraria e a primeira coisa que eu perguntava, tem livro que ensine a desenhar mangá? Tem. Tinha 5, comprava 5. Meu Deus, eu saía assim, tipo, meus pais ficavam enlouquecidos. Mandava todos. Não, era uma figura. Não, mas é assim mesmo. E quais são as referências que tu pescou assim de desenho, algum autor que tu acompanhou ou recentemente ou desde criança que tu goste, autor ou anime? Qual foi a tua inspiração para seguir na carreira de desenho? Olha, eu tive 2 pontos de gatilho que me ajudaram a chegar no que eu sou hoje. Primeiro, eu conheci um desenhista incrível. Ele trabalhou para Marvel também, só que eu admito que ultimamente eu não sei por onde ele anda agora, porque depois que a gente entra na faculdade, a gente se esquece da vida. Aí... Eu sei também. É um inferno a faculdade. A gente se esquece da vida. Aí, primeiro, eu conheci esse desenhista incrível, Matias Strebe, na época. Eu acho que eu ainda tinha os meus 9 anos quando conheci ele. Eu olhava assim, e ele rodeado de criança, e ele desenhando. Quer dizer, inclusive, eu ainda tenho o primeiro desenho que ele me desenhou, que foi de um tigre. Eu pedi um tigre para ele. E aí e ele desenhava todas aquelas folhas, cartolina, aqueles desenhos incríveis. Eu ficava assim, tipo, meus olhinhos ficaram brilhando. E aí eu pensava assim, nunca que ele vai me dar atenção. Mas não é que por meia horinha ele não foi lá e me deu uma atenção. Ele me disse assim, não, vem tal horário que eu vou te dar umas dicas de desenho. E eu fui lá no trailer dele, que estava lá junto com outros livrinhos e tal. E ele me deu um tempo específico de 30 minutos a 1 hora me ensinando anatomia e perspectiva. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu vou chorar. Engole o choro. Engole o choro. Meu, isso aí foi um ponto de gatilho.
Acho que se não fosse pelo Matias Strade, eu acho que eu não teria lançado minhas revistas e minhas coisas. E o segundo foi poder me descobrir qual é o meu traço. Porque cada um tem o seu forte. Tem gente que prefere desenhar cartoons, tem gente que prefere desenhar super-heróis, tipo, mais da Marvel, realismo ou só pintura. E eu me descobri cedo que o meu forte é desenhar mangá. Eu gosto de desenhar isso. E aí eu me inspirei muito nos traços do mangá Fushigi. É um anime antigo até. E ele tem anime e tem gibi também. Mas, né, ainda nem consegui terminar a coleção ainda. Mas no que eu consegui, assim, no que eu for chegando em Feira do Livro, essas coisas, só o que eu compro é mangá mesmo. Mas eu tenho outros livros escritos assim, sem figurinha. Claro. Não é querer menosprezar os outros tipos, mas é que tu já conhece a linha que tu prefere, tu já tem isso bem definido. Isso é muito bom, na verdade. Sim, eu gosto de desenhar de tudo tipo, de tudo geral. Eu desenho outras formas também. Só que o meu preferido e o meu forte é o mangá, entende? Cada desenhista tem o seu forte. Mas tem o seu preferido de desenhar. Claro. E dos desenhos que tu faz, aí tanto faz se é uma questão comercial para ti mesmo, tanto faz. Qual material que tu gosta de trabalhar? Falando do papel, na verdade, que o digital a gente sabe, a questão de software, isso e aquilo. Mas no papel, qual é o tipo de material que tu gosta de trabalhar, que tu te sente confortável de trabalhar? Olha, eu desenho até com caneta Bic preta normal. Mas tem outras canetas que eu uso, deixa eu ver até se eu não uso canetas caras e nem nada desse muito extravagante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não, aqui. Aqui. Eu gosto de usar desse tipo para fazer detalhe em olho e rosto, porque é uma área que realmente eu não gosto de errar e eu gosto de deixar meus desenhos limpos. Aí eu uso esse tipo de caneta. Não deixa a marca aparecer para não fazer patrocínio. Tô brincando. Deixa eu ver. Tô brincando. Peraí, vou patrocinar. Não sei se Pib, vai... patrocina aqui, ó. Tô mostrando de graça as canetas aqui, pô. Enfim, é com essa ponta aqui, ó. Mas dá pra ver, ó. É com esse tipo de ponta aqui, ó. Eu gosto de usar esse aqui, o de 0.2, o tamanho, né? Mas eu gosto de usar qualquer outro tipo, assim, sabe? O que tem que me chamar a atenção não precisa ser o da marca, não precisa ser o top de linha. O que tem que me chamar a atenção é não borrar a folha. O que é não borrar a folha? Por exemplo, sabe quando tu pega a caneta e tu põe no papel e ela começa a se dá uma jogar... espalhadinha assim? Ela começa a se espalhar. Sei. Eu não gosto de caneta fina assim. Por quê? Porque às vezes, quando eu vou desenhar algo assim mais delicado, eu não quero borrar. E às vezes eu tenho que ficar um tempinho parada, ou se não passar muito devagar. E se isso acontece, ele vai acabar manchando demais e vai acabar estragando o desenho, né? Então eu prefiro usar qualquer tipo de caneta fina, mas que não borre, entende? Não preencha a folha em branco. Sim. Mas esses materiais com que tu tem preferência, tu sabe dizer se eles são... algum deles é caro ou difícil de conseguir? Ou são materiais mais tranquilos, que assim, numa papelaria pequena a gente consegue? Não, eu acredito que em papelaria pequena, assim, consegue. Esses dois mesmo, tu consegue em papelaria normal. Esse aqui é a Faber-Castell. Uhum. É normal. É a pretinha. Perfeito. Tá fina, que usa esse aqui. Perfeito. E isso aqui que
é um retroprojetor para CD. Só que, sinceramente, assim, eu não cheguei a prestar muita atenção nisso. Não sei se é todas que fazem isso ou se são só algumas. Eu não me lembro das marcas. Mas tem o problema de usar as canetas retroprojetor é o seguinte. As retroprojetor dá para usar, só que não se pode misturar eles com outros desenhos. Por quê? Se isso já aconteceu contigo, mas pode ter acontecido com outras pessoas, é de tu usar a caneta preta, a retroprojetor, num desenho, ele fica bonito. Aí tu põe e guarda esse desenho na pasta junto com outros, e no dia seguinte, até em alguns dias depois, a folha fica toda amarelada. Já te aconteceu? Não, porque eu desenho no digital faz tempo. E depois que eu descobri que no digital eu não tenho esses problemas, então eu não voltei mais o papel. O papel faz muita sujeira. Hoje em dia eu desenho com isso aqui, ó. Caneta Bic. Eu pego essas que tem uma pontinha fina. E aí eu faço só desenhos ou pra mim mesmo, que eu vou colocar nesses, tipo esse quadro que tá ali atrás, ó. Eu tô montando agora ali. Ou então isso, ou então quando eu vou treinar algum desenho, eu tenho uns caderninhos de desenho pequenininhos, eu gosto de treinar o traço, então eu uso caneta. Mas meu nem é o Bic, eu fiz ainda. Mas tem uma canetinha Bic bem fininha que é boa. É boa, eu gosto delas. Tem aquelas canetas, mas não sei se são Bic, não me lembro. Mas tem aquelas canetas que são gel ou de silicone. Elas parecem ser muito boas também. Eu já tive uma, mas ultimamente essas canetas têm subido bastante preço, né? Ultimamente as canetas têm subido muito valor. Ah, que dúvida. Ainda nesse assunto, então, do material, tu acha, no contexto geral agora, tu acha fácil conseguir material de desenho aqui? Não só na tua cidade, mas digamos assim, para te conseguir, se é que tu compra pessoalmente na livraria, ou se tem coisa que tu compra na internet, eu não sei como é que tu prefere, mas tu acha fácil ou difícil de conseguir os materiais? Olha, depende do tipo que tu desenha, entende? Por exemplo, tem gente que prefere desenhar e pintar com lápis de cor, ou tem gente que prefere pintar com caneta. Só que, né, tem canetas de cor ou lápis de cor que não dá aquele realce no desenho, entende? Eu prefiro sempre pintar os meus desenhos com caneta. Só que o que acontece? Até para caneta é muito complicado de achar assim, tipo, do mais barato e o mais comum de se conseguir, entende? Eu vejo na internet aquelas canetas top de linha, assim, aquelas cinza, aquelas pretonas, assim, coloridas, sabe? Eu nunca usei uma daquelas. Mas eu imagino que deve ser boas. Não sei, pelo preço também, né? Não sei. No mínimo tem que ser boa. Tem que ser boa. Mas, assim, quando eu pintava, pelo menos antes de entrar na faculdade, o que eu fazia? Eu usava muito esse tipo aqui, ó. Só que aqui na minha cidade não tem vindo mais. Ou pelo menos eu não tenho achado em nenhuma loja. Eu preciso descobrir alguma loja que vende. Essas daqui, ó, da Bic, eu uso muito para pintar. Só que elas não têm vindo mais. Essa daqui, tu passa em cima da folha uma vez. Aí fica a cor bem intacta, assim, sem nenhum borrão nem nada. Mas se tu passar uma segunda vez, assim, em cima da mesma cor que tu passou, dá pra usar até como próprio sombreamento. Deixa eu ver. Não sei essa. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Não, acho que elas não estão aqui. Tem essa, mas tem uma outra. Mas é uma vermelha que eu tenho, mas é canetão. Essa marcadora aqui, ó, só que a ponta grossa, essa aqui também, ela não deixa borrado. Tu pode passar várias vezes em cima, que ela não vai desgastar muito o papel e não vai dar aquele borrão como esses daqui fazem. Se é que tu
conhece essas daqui. Essa daqui é um terror pra tentar pintar. Olha, eu fazia anos que eu não enxergava uma caneta com essa... Eu acho que eu conheço desse, mas faz anos que eu não vejo esse material aí. Eu já essa vi, daqui sim. é pra criança de primária, aquelas. Pois faz muitos anos que eu nunca teve aqui em casa mais, mas eu lembro quando eu era criança eu já vi muito essa caneta aí. Pois é, mas eu acho que assim, das canetas pra colorir, as melhores que eu já usei, não porque eu queria fazer propaganda, eu vou ligar pra eles lá, porque foi dessas daqui da Bic. Essa daqui foi as melhores que eu já usei até agora. Na verdade, isso aqui diz, né, não sei, que é marca-texto. Mas eu acho que não são, mas era pra ser. Mas não, faz tempo que elas estão sendo usadas, então elas estão até apagadas. Bom, eu não uso material físico, então eu não me estresso com essas coisas. Vamos lá, então. Seguindo o baile. Qual foi o desenho? O desenho não, mas... podemos dar um exemplo específico, mas... Qual é o tipo de desenho que tu mais gosta de fazer? Levando em conta que mesmo tu tendo a tua especialidade que é mangá, mas tem várias questões diferentes. Tem uma arte que é feita para uma capa de alguma coisa, tem um personagem, tem a história em quadrinho, o storyboard que a gente chama, né? Então qual é o tipo de desenho que tu gosta de fazer? Desenho para capa, storyboard, personagem específico? O que tu prefere? Olha, tu me pegou porque... Acho que é mais fácil perguntar o que eu não gosto de fazer na parte do mangá. Era a próxima pergunta. Quer adiantar? Vai lá, manda bala. É que assim, eu não sei. Não que eu queira me gabar nem nada, mas eu, como mangaka, eu gosto de fazer todas as etapas. Eu gosto de fazer ou capa, ou desenvolver personagem, fazer os quadrinhos, criar as roupas, até os mascotes dos personagens, sei lá, eu gosto de fazer de tudo. Pacote completo. O pacote completo. Agora, o que eu não sou muito, mas sinceramente é porque me dá preguiça, desculpa, é fazer cenário. Assim, aquele cenário. Mas desenhista com preguiça? Onde é que tu viu um negócio desse? Não é exatamente preguiça, mas é tipo assim, tu quer fazer um castelo, por exemplo. Tá, eu sei fazer um castelo, mas aquele castelo vai levar trabalho, porque para fazer detalhezinho por detalhezinho, e isso e aquilo, já fica assim, tipo... o tempo que eu tô gastando nesse castelo, eu podia ter feito mais 3 folhas. O problema é desenhar cenário, tipo, casas, essas coisas, porque dá mais trabalho e eu ocupo mais tempo fazendo isso do que desenvolvendo um personagem. Aí fico... mas vamos lá. Que saco. Tá. E tem algum tipo de técnica ou algum tipo de objeto com o qual tu tenha dificuldade, que tu considera que tu tenha dificuldade de desenhar aquilo ali? Não vale os desenhos que tu não gosta, isso aí é já visto. Mas alguma coisa que tu gosta de fazer e gostaria de fazer melhor. Algum trechinho. Digamos, uma coisa que eu gosto de fazer, mas que eu quisesse melhorar. Exato. É uma boa pergunta essa. Olha... Sinceramente, não sei. Tá bom. Assim, porque, na real, a única coisa que eu não sei desenhar direito são automóveis, carro, moto, caminhão e essas coisas. Mas em relacionado ao mangá, não sei não. Sinceramente, eu não sei. Talvez melhorar um pouco mais na parte da anatomia masculina do mangá. Eu gostaria de dar uma trabalhada a mais, assim. Mas não sei. Uma coisa que eu sempre tive dificuldade é em fazer desenhos femininos. Porque quando tu faz o desenho feminino, tem que ser um traço mais delicado. Tu não pode ter muito erro ali. Tem que ser uma coisa mais suave, a transição da luz e sombra. Para não ficar estranho o desenho. E eu acho que eu tenho dificuldade nisso. Eu sinceramente eu gostaria de melhorar nisso. Por isso que eu pergunto, porque de fato a gente sempre tem
tendão de Aquiles, né? Mas... Cada um tem seu traquejo. Exato, Olha, eu não sei. Em todas as técnicas na parte do mangá, eu sempre tentei procurar aprender. Então, eu não sei, eu não vejo assim, alguma dificuldade muito grande. Talvez só se eu tivesse que fundir um personagem, no caso um ser humano, com uma máquina, por exemplo. Tipo um ciborgue. Não que eu não conseguisse fazer, eu faço, mas daria todo aquele trabalho, aquele detalhe, tipo, eu teria que dar mais uma trabalhada nisso, entende? Sim. Mas não que fosse uma dificuldade, então... também, sinceramente, não sei. Tá bom, então. Vamos passar do micro pro macro, então, agora. Hoje em dia, a gente tem acesso a outros desenhistas, a gente tem grupos de desenho, ou como agora o que eu estou fazendo aqui, tem acesso direto a outros desenhistas para a gente trocar experiências, essas coisas. E quando a gente era criança, era mais difícil. Eu fui conhecer outros desenhistas com mais de 20 anos. Eu nem sabia que existia a galera que desenhava aqui. Não levando em conta eu ser uma pessoa introvertida, né? Isso aí é outra história. Mas de fato eu não conhecia. Então, isso facilitou bastante para mim. Mas, num contexto geral, assim, em termos do que os desenhistas pensam sobre não vou dizer o mercado de trabalho, mas o mundo dos desenhos. Como tu acha que isso daí tem aparecido mais das pessoas que tu conheceu até hoje, que desenham, que já tem alguma experiência? Tu vê mais uma questão de parceria, do pessoal se ajudar? Ou existe muita rivalidade em termos de quem faz melhor? Como é que tu vê isso? Olha, se eu vejo rivalidade, é uma rivalidade saudável. Entende? Tipo, como eu tinha a minha rivalidade com meu colega na época da escola. Mas era uma rivalidade, digamos, normal, assim, sabe? A gente não era inimigo nem nada, só que Tranquilo. A gente ficava se desafiando na coisa. Só pra avaliar a Coca-Cola no fim do dia? Tem perder pra uma Coca. Digamos, inimigos de dia e à noite amiguinhos. Aí, né, só que aí, olha, não sei. Eu acho que a cooperação entre desenhistas é importante, porque, por exemplo, hoje mesmo, assim, hoje ou até quando eu tava lançando meus quadrinhos, essas coisas, a gente nunca tem noção de que a casa à frente, o vizinho da nossa frente, a criança que mora ali na frente, a gente não sabe se ela é um desenhista ou não, profissional como a gente era, ou tava treinando. Aquela criança que tu olha aquele desenho e tu diz, não, é só um sonho da criança ou coisa assim. Quem sabe um dia essa criança não está desenhando para Marvel ou trabalhando com ilustradora de livros ou gibis, né? Não tem como saber. Então eu acho muito importante a gente, entre desenhistas, a gente se ajudar, assim, tanto na parte de ter críticas construtivas, quanto de divulgação do trabalho do outro também. Digamos, eu trabalho com mangá, tá? Mas vamos supor, eu queria algo mais realismo, assim, eu queria puxar mais pro realismo, aí eu, tipo, olha, o meu forte não é muito realismo, eu conheço um tal desenhista que é melhor nisso, aí tu dá o contato do outro desenhista, e isso aí, né, vai meio que entrosando as coisas. Então eu acho que é importante isso. Não sei se deu para responder. Não, tranquilo. Acredito que isso já ajuda bastante. Então, para a galera que está querendo começar a desenhar, independentemente de criança, adulto, tanto faz, qual é o conselho que tu deixaria para a pessoa que ela quer ou iniciar nos desenhos ou ela quer melhorar o próprio trabalho dela?
acha que seria mais eficiente para ela conseguir melhorar no trabalho dela ou iniciar? Olha, para quem está querendo iniciar, talvez se descobrir no próprio traço, porque não adianta. O desenhista pode ser o melhor desenhista, que desenhe de tudo, saiba desenhar tudo, mas o melhor desenhista vai sempre ter alguma preferência. Cada um tem uma preferência de desenhar. Então eu acho que dá para descobrir o seu traço. No caso, eu descobri que o meu traço é mangaka, no caso, se eu desenhar mangá. Outros descobriram que gosto de desenhar animais, ou eu gosto de desenhar mais realismo, se descobrir no traço, né? E tentar investir nessa parte que tu gosta. Porque não adianta tu... Sempre tem alguma coisa que a gente não gosta de desenhar. Tu, inclusive, imagino que tem alguma coisa que tu não goste de desenhar. Eu tenho várias. Aí que tá. Se eu não ganhasse dinheiro, eu nem fazia. Pois a gente tem que trabalhar, não adianta. Mas a gente sempre tem aquele desenho que a gente gosta de fazer e não gosta. Eu acho que é importante investir no que a gente gosta, assim, na parte do desenho. E para quem quer melhorar, eu acho que está estudando mesmo. Não sei, né? Não tem muito o que fazer. Porque, olha, sinceramente, apesar dos incentivos que eu tive e da ajuda dos meus pais, de amigos e familiares, eu tô aqui como eu tô hoje porque eu estudei sozinha, né? Ninguém me ensinou, ninguém correu atrás de mim. O jeito é a gente correr atrás, não adianta. Porque literalmente é só estudando que a gente vai aprender. Não adianta. E é sempre aquela coisa, ou tu vai aprender aprender por livros em técnicas de desenho, na minha perspectiva, mas de qualquer forma tem que aprender isso, ou tu vai acabar aprendendo até mesmo olhando e copiando, entende? Aí, para quem quer melhorar, eu acho que a dica que eu deixo é buscar ampliar um pouco mais o conhecimento, porque, olha, a arte que a gente faz vai muito além da nossa imaginação, então a gente tem que abranger esses horizontes, então expandir, entende? Temos que procurar mais coisa diferente, aplicar naquilo que a gente gosta, porque não adianta a gente desenhar o que a gente não gosta, mesmo que tenha que trabalhar com isso, mas né, não adianta, tem que botar no que tu gosta. Perfeito. Então, pra gente encerrar aqui, tu quer deixar algum contato pessoal não, mas um contrato de trabalho para o pessoal te encontrar? Contratar, tirar dúvidas, encher a paciência. Olha, pode ser. Não, pode ser por WhatsApp, mas pode ser pelo Instagram também. Eu tenho contato no Instagram. Mariana Freitas Scherer, meu nome completo. Todos esses links aqui que a gente está comentando vai estar tudo certinho na parte de baixo do vídeo ali. Então, só tem as preferências aqui por via das dúvidas, mas os links vão estar tudo certinho ali, é só entrar lá e conferir. Da minha parte era isso. Então tá, tchau, pessoal. Desculpe qualquer coisa aí, que eu sou muito atrapalhada. Desculpa. Só não pode mandar beijo nem abraço, porque nós estamos na pandemia agora, então é só um oizinho de longe. Ó. Vai todo mundo. Então tá, cotovelo. Valeu.